Mudar mais uma vez de assunto para falar de trânsito. Nesse caso, desrespeito às leis de trânsito nas ruas e avenidas de Maceió. Quando a gente para observar, gente, são muitas infrações, que as pessoas cometem por aí, colocando em risco a vida de condutores e também de pedestres. Dessa vez, a nossa equipe registrou flagrantes de desrespeito às leis por motociclistas andando sem viseira e, o pior, com crianças menores de 10 anos na garupa, o que é proibido por lei. Veja na reportagem de Leandro Santiago e José Pereira. Em pleno centro de Maceió, o motociclista trafega com a criança atrás sem capacete. Ela tenta, com os bracinhos curtos, ficar firme na garupa. Mas observe que o corpo entorta para o lado esquerdo. A criança aparenta ter menos de 10 anos. Ele está pendendo para o lado esquerdo. Segundo o especialista em trânsito, mesmo que a criança estivesse com o capacete, seria uma infração. Era uma coisa até que assusta hoje você ver em plena capital, em pleno centro de Maceió, essa situação. Infelizmente você vê essa situação até corriqueira nas cidades do interior, porque aquilo que a gente sempre coloca, que mais de 80 municípios não têm estrutura de trânsito, não têm SMTTs. Então você vê essa realidade no interior, infelizmente. Mas na capital, em Maceió, você começa a ver isso em algumas ruas. Isso é infração de trânsito, artigo 244. A criança só pode andar de moto acima de 10 anos ou 1,45 m para que ela possa apoiar os pés. Fora isso, é infração de trânsito gravíssima e dá suspensão imediata da CNH. Só poderia ir de carro? Só poderia ir de carro e sempre naquela questão, Criança no banco traseiro, abaixo de 10 anos, menores no bebê conforto, maiorzinhos na cadeirinha. E essa é a forma segura de carregar o seu bem maior, que é o seu filho. Quem anda sobre duas rodas no dia a dia reprova esse tipo de comportamento. Não, isso não pode acontecer, Porque o perigo está a todo momento, até a gente sozinho mesmo pode passar pelo perigo, mas com a criança na garupa é inadmissível. Já viu isso acontecer? Já, várias vezes. É uma cena que não dá para explicar, A responsabilidade do ser humano tá demais no mundo. Você já fez isso? Não. No trânsito não se brinca, Tá errado, Tudo errado. Primeiro, ela não tem estrutura óssea adequada, a criança ainda está na sua formação. Então os próprios médicos especialistas colocam sobre isso, que a coluna cervical não está formada, a proteção da cabeça não está formada. Então uma situação dessa, uma criança como a do vídeo, se ela cai, a possibilidade de morte ou lesão grave é muito grande. A gente já viu algumas situações dessas, semelhantes, em hospitais, onde o pai está do lado, à beira da cama, se arrependendo pelo resto da vida, porque a criança caiu e não teve mais volta, terminou tendo morte cerebral. Então é fundamental que a gente tem todo o cuidado de botar a tela na janela, proteção de tomada, proteção de quina e carrega a criança na moto. Então o risco da vida da criança é fundamental e você, pai e mãe que está vendo a gente aqui, você está colocando a vida do seu filho em risco, independente de infração, você vai se arrepender pro resto da vida se Deus o livre acontecer alguma coisa. Toda essa preocupação com crianças sobre duas rodas tem motivo. Segundo o Registro Nacional de Acidentes, Alagoas teve 617 vítimas fatais no trânsito em 2023. A maioria motociclistas. Em Maceió, pelo que a gente vê, a grande maioria usa o capacete. Só que tem outro problema. Praticamente todos os motociclistas flagrados pela nossa equipe pilotando estavam com a viseira levantada, o que além de irregular, é perigo. Isso é infração de trânsito e principalmente porque com a viseira levantada você não tem proteção dos olhos. Então um mosquito, uma pedra, qualquer situação que venha bater no olho vai cegar. E qualquer coisa menor você vai perder o controle e vai terminar caindo. Então os motoristas falam pela questão do calor, seja a questão da umidade por conta da chuva, e aí sempre se coloca em risco. Então sempre a gente chama a atenção disso, percepção de risco. Percebam o risco que você está se colocando, perceba a situação que você está se arriscando e, de novo, você tem um veículo à frente, subiu uma pedrinha, essa pedrinha vem em velocidade, é como se fosse um projétil de uma bala e vai furar teu olho, você vai perder seu olho, vai perder o controle e terminar se envolvendo num acidente grave.